Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta que nos acompanha por todos os campos deste planeta azul, inclusive pelo Facebook, por intermédio do aplicativo RPT Play. Está começando mais um programa da série Dossiê História, programa eminentemente cultural. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise deste programa poderá ser assistida no próximo domingo pela RPT a partir de 9 horas da manhã. Em tempo real também você assiste pelo Facebook. É só baixar o nosso aplicativo de RPT Play, Rede Petrópolis Televisão Play, no seu celular em Play Store e nos assistirá em qualquer canto do planeta. Nosso programa também está no YouTube. Para acessá-lo, basta que você digite no campo pesquisar o nome Dossiê História. Ao abrir a página, clique na logomarca e você terá acesso às nossas reprises em ordem cronológica. São 5 anos de programação com os mais variados temas, sempre direcionados à informação de notícias do momento, temas históricos e culturais, temas políticos e referencial à pesquisa acadêmica ou entretenimento do internauta. Hoje, dia 11 de outubro de 2018, programa ao vivo, nosso primeiro quadro é o dia 11 de outubro na história. Vou pedir a vinheta. Alô? 11 de outubro de 2018. Nós hoje estamos no 284º dia no calendário gregoriano. 284 dias já se passaram do ano de 2018 e faltam apenas 81 dias para que o ano se encerre. O ano passou extremamente rápido, foi um ano muito dinâmico, muitas tensões políticas, muita celeuma política ao longo do ano, e o ano passou rápido e quase não sentimos, apesar da crise econômica que nós estamos vivendo. Muito bem, então no dia 11 de outubro de 1138, ocorrência do sismo de Alepo, na Síria, foram 230 mil mortos, considerado um dos sismos mais mortais da história. Foi lá, no dia 11 de outubro de 1138. Em 1582, devido à implementação do calendário gregoriano, esse mesmo que eu acabei de citar aqui, os dias do ano, o corrente dia 11 de outubro, não existiu neste ano nos seguintes países: Itália, Polônia, Portugal e Espanha. O calendário de origem é pelo Papa Gregório XIII de fevereiro de 1582, em substituição ao calendário juliano, que havia sido implantado em Roma pelo ditador Júlio César em 46 a.C. Hoje é adotado o calendário gregoriano para marcar o ano civil no mundo inteiro, até no Oriente. Hoje se baseia o calendário gregoriano. O Papa Gregório XIII reuniu um grupo de especialistas para corrigir o calendário juliano. O objetivo da mudança era fazer regressar o equinócio da primavera. O equinócio da primavera é quando o dia e a noite passam a ter a mesma duração, 12 horas de dia, 12 horas de noite. E para o dia 21 de março, o equinócio da primavera para o dia 21 de março, que é o início da primavera na Europa, e desfazer o erro de 10 dias existentes na época. Muito bem, continuando, agora 11 de outubro de 1904, o gaúcho padre Roberto Landel de Moura patenteia suas invenções no campo de transmissão de voz, transmissor de ondas, telefone e telégrafo sem fio. Olha aí, o wireless já tinha sido
bolado pelo padre Lendel, um gaúcho, em 1904. E ele tinha feito a patente um pouco antes, em 1903, aqui no Brasil, só que aqui ninguém deu valor, e ele então patenteou nos Estados Unidos. É mais conhecido pelo seu pioneirismo na ciência das telecomunicações, tendo desenvolvido uma série de pesquisas e experimentos que o colocam como um dos primeiros a conseguir a transmissão de som em sinais telegráficos sem fio, por meio de ondas eletromagnéticas, o que daria origem ao telefone e rádio. Há uma certa polêmica se Lendel seria o primeiro ou se o italiano Marconi, porque Marconi fez a demonstração em 1895, mas Lendel já tinha feito em 1894. A diferença é que Marconi, ele oficializou a apresentação dele, e a de Lendel há uma certa dificuldade para provar essa demonstração. Então, nós temos aqui, encerramos hoje, então, essa nossa apresentação da história no dia 11 de outubro. Muito bem, vamos ao jornalismo, dossiê História, peço a minha vinheta. O cantor inglês Roger Waters, vaiado em São Paulo depois de listar Jair Bolsonaro como neofascista em seu show. Isso é um abuso, fazer uma imagem de um homem que é um democrata, que disputa uma eleição legitimamente e ainda chamá-lo de neofascista. Há críticas quanto à qualidade das músicas apresentadas pelo inglês Roger Waters nessa apresentação dele em São Paulo. Quando apareceu a hashtag com a expressão "ele não", a vaia da plateia foi tão forte que encerrou o espetáculo. Vamos ver como foi. Está um vídeo aí sobre isso. Pedi à produção para colocar o vídeo. Guys have the reputation of being the audiences with the most love in your hearts anywhere in the world, and you are, or at least you make the most noise about it. And it means so much to us here on this stage to feel the love that is in this football stadium tonight is enormous. I kept saying, wait till we get to South America, it's different. E eu hoje captei no YouTube, há várias críticas quanto à apresentação das músicas dele, né? Havia uma expectativa, porque ele foi dos Rolling Stones, e havia uma expectativa dele cantasse algumas músicas dos Rolling Stones, mas parece que ele não cantou. Aliás, perdão, estou sendo corrigido aqui de maneira pertinente. É Pink Floyd. Pink Floyd. Ele não foi Rolling Stone, foi Pink Floyd. Um conjunto que parece que não está mais em evidência hoje, né? Muito bem. Então, falando de eleição, já que nós temos aqui essa celeuma aí, Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto na primeira pesquisa eleitoral ao próximo pleito, dia 28. Bolsonaro tem 58% dos votos válidos e Haddad tem 42%. Essa pesquisa foi realizada ontem.
E realizada não, né? Foi veiculada ontem, né? Porque a pesquisa é sempre de dias anteriores, né? E falando em política, o senador Assir Gurgax se entregou nesta quarta-feira no Paraná para cumprir a pena de prisão de 4 anos e 6 meses de reclusão por crime contra o sistema financeiro. É mais um senador que entra na lista da Lava Jato. Gurgax perdeu a eleição para o governo de Rondônia, não se habilitando para disputar o segundo turno. O ex-governador Marconi Perillo, de Goiás, também foi preso nesta última quarta-feira, enquanto prestava depoimento na Polícia Federal, mas já conseguiu liminar de soltura. O tucano é suspeito de ter recebido 12 milhões em propina de empreiteiras nas eleições de 2010 e 2014, após delações da Odebrecht na Operação Lava Jato. Perillo concorreu e não se elegeu ao Senado no pleito de 7 de outubro, o último passado. Muito bem, mutatis mutandis, vamos ao nosso tema de fundo. Hoje nós vamos viajar pelo ritmo do rock and roll dos anos 60, 70 e, quiçá, 80. E para falar sobre o assunto, convidamos Luiz Paulo Campelo, professor e titular do curso de inglês Hamlet, aqui em Petrópolis. E durante parte de sua juventude, participou do movimento jovem dos anos 60 e 70 do rock and roll. Atuou nos conjuntos Terra Molhada, Brazilian Beatles e Analfa, antigo Analfa Beatles. Cumprimento, então, o nosso convidado, Luiz Paulo. Uma boa noite para você. Prazer grande te receber aqui. Muito bom. Muito bom. Obrigado por me receber aqui. Grande amigo, que eu prezo muito, que eu gosto muito. Também. Então vamos conversar um pouco sobre rock and roll. Rock and roll. E também o Luiz Paulo vai tocar umas músicas para nós aqui, para relembrar essas gerações dos anos 60 e 70, que foram, assim, anos de ouro, né? De muita movimentação, muito talento, né? Muita música boa. Agora, o Luiz Paulo é um professor de inglês e eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória como professor de inglês. Você tem o curso Hamlet, mas você sempre trabalhou com o curso, operou com o curso, ou também deu aula em colégio? Dei aula em colégio também, dei Aqui. aula em outros cursos. Em Petrópolis. Eu comecei a dar aula em 1971. Trabalhei em vários cursos, trabalhei com vários métodos diferentes, né? Naquela época, o inglês era ensinado basicamente através de tradução. Começaram a surgir métodos, assim, ensinando direto, né? Inglês. E eu pude testemunhar esse desenvolvimento desses métodos. E dei aula em várias escolas de línguas e colégios também, cursinho vestibular, né? E aí eu fui juntando tudo que eu achava que era melhor nesses métodos todos e compilei aquilo tudo, vários procedimentos. Fiz um manual de instrução para professores e comecei meu curso em 1980. Ou seja, em 81, primeiro ano de funcionamento. 38 anos que eu tenho Hamlet já. E é o que eu tinha para fazer, né? Eu tocava guitarra e sabia falar inglês. Eu falei, como é que eu vou ganhar a vida? Tocando guitarra? Mas muito difícil, todo mundo falava, não, isso daí não vai te dar dinheiro. Eu acabei tendo muita sorte e ganhando dinheiro tocando guitarra e cantando, né? As duas coisas. Mas isso foi na década de 80. Na década de 80, quando tinha People, Jazz Mania, tinha várias casas, né? Havia várias casas noturnas no... Tem que chegar mais próximo ao microfone. Pois é. Desculpe. Isso na década de 80, te falando da década de 80. Se você quiser, pode tirar o microfone. Não, tá bom, tá legal. Que havia várias casas noturnas no Rio e a gente ganhava um dinheirinho bom ali. Hoje em dia ninguém nem sai mais de casa, né, doutor? É verdade. O pessoal tem medo de sair de casa.
Final de semana todo mundo ia, ou para uma boate, ou para uma casa de show. Olha, a minha banda, Terra Molhada, que eu toquei assim, a banda que eu tive por mais tempo, nós tocávamos no People, tocava às vezes no Jazz Mania, tocava pelo Brasil inteiro, mas o People era a nossa vitrine, né? Porque as pessoas... Copacabana, né? No Leblon. Leblon. Bartolomeu Mitre. E a gente tocava também, nós tocávamos sábado no Existe um Lugar, que era lá no alto da Boa Vista, era um lugar que enchia muito também, e domingo e segunda nós tocávamos no People. Eram 2 dias por semana, o pessoal saía domingo e saía segunda, e enchia domingo e segunda. E nessa época você tocava em qual conjunto? Terra Molhada. Terra Molhada, que foi a banda com a qual eu pude ganhar um dinheirinho bom. A gente viajou por aí, foi a Portugal, a gente viajou pelo Brasil inteiro, tocamos um bocado por esse Brasil aí. E você pode tocar uma música aí do Terra Molhada para a gente relembrar isso? A gente tocava basicamente no Terra Molhada, a gente fazia cover de Beatles, né? Nós tocávamos músicas dos Beatles, né? Então, o repertório de Beatles é uma coisa enorme, né? Dá para você dar uma palhinha para a gente aí? Tá, eu tocava uma música que eu cantava, né? What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I'll get by with a little help from my friends. Get by with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I just want someone to love. Muito bem. Isso aí, a gente tocava várias músicas, a gente sei que essas mais conhecidas. I think I'm gonna be sad. I think it's today. Yeah. The girl that's driving me mad is gone away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She don't care. É muita música, são mais de 300 hits, né? Beatles, né? Eu geralmente cantava essas mais, assim, mais tipo rock and roll, né? E esse foi o período. Você começou primeiro no Terra Molhada ou no Brazilian Beatles? Não, primeiro no Terra Molhada. O Brazilian Beatles é uma banda que eles estouraram na década de 60, que era a época que teve, eu não sei, muita gente não sabe disso, alguns assim mais velhos devem lembrar, teve um negócio em 1967, a Marcha contra a Guitarra Elétrica. Já ouviu falar disso? O pessoal da Bossa Nova, daquele negócio do violãozinho, eles eram contra e achavam que eles tinham, não, nós temos que valorizar o que é nosso, marcha contra a guitarra elétrica não pode entrar na música brasileira. Não adianta, né? O Noah Webster falava um negócio interessante, porque os ingleses puristas, né, diziam assim, o americano está estragando o inglês nos Estados Unidos está se tornando uma coisa vil. O Noah Webster, que foi o cara que fez o primeiro dicionário de inglês, né, o Webster's Dictionary, ele falou assim, olha, é melhor vocês tentarem parar o Mississippi do que você fazer com que o povo não faça a língua evoluir nesse sentido. Então a guitarra elétrica não adianta, rapaz. A guitarra elétrica entrou, então, olha, Caetano Veloso, Gilberto Gil, acho que Caetano Veloso acho que não fez parte não, mas Gilberto Gil fez. E Elis Regina, e acho que Chico Buarque, esse pessoal assim da MPB da época, entraram nessa passeata contra a guitarra elétrica. Depois eles aderiram. Todo mundo começou a usar, porque é um instrumento extremamente versátil, né? Mas o Caetano Veloso criticava o bolero, o samba canção. É verdade. E depois, de uma certa idade, ele gravou uma série de samba canção e
e de boleros. É. Interessante isso. É porque na época, eu acho que com aquela onda toda de rock and roll, tinha uma coisa assim, tipo o pessoal da bossa nova, da música brasileira, de João Gilberto, aquela coisinha assim, e a galera do rock and roll, era que usava cabelo comprido, calça que chamam de calça americana, né? Calça leves que a gente usa hoje em dia. Era calça americana, desbotada, coisa americana, isso daí é coisa de sei lá o quê. Até hoje, mas tem gente aí que ainda pensa assim, né? Mas aí tinha assim, tipo, sabe, duas gangues, uma polarização. Isso te lembra alguma coisa? Polarização? Parece que isso é atual, né? Direita e esquerda. Tribo de lá, lutando contra tribo. Ela sempre existiu, a polarização sempre existiu. Sempre existiu. Seja na música, na arte, na política, sempre existiu. Mas aí Brazilian Beatles surgiu naquela época com guitarra elétrica, entendeu? Aí surgiu também... uma grande revolução, né? Foi, porque eles tocavam, esses caras, Brazilian Beatles, eu vim tocar com os Brazilian Beatles depois, mas na década de 60 eu era garoto, eles já eram rapazinhos assim, e eles tocavam umas músicas assim. Naquela época eles faziam muita versão, Doctor. Tem gente que pensa, por exemplo, que Calhambeque Bibi é do Roberto Carlos. Não é, versão. Tem gente que pensa que esqueça se ele não te ama. Fala assim, aquela música do Roberto Carlos, fala, não, forget him if he doesn't love you. Forget him if he doesn't care. Era uma versão. E os Brazilian Beatles, eles fizeram um negócio muito esperto. Eles pegaram umas músicas, entendeu? Tipo rock and roll com guitarra na época e fizeram versões e todo mundo pensava que era deles. Entendeu? Tipo, e era tudo sobre cabelo, garotas, cabelo, carrões, entendeu? Cadillac, aquela coisa toda importada e dando assim uma roupagem tupiniquim para aquilo. Tem umas músicas interessantes que não seja quadradão, é melhor se mancar. E no meu cabelão, deixe de reparar essa velha história de cabelos longos e ideias curtas. Isso já passou. Quem quiser reparar, careca de ficar. Hoje em dia é legal ser careca, né? Hoje em dia é legal ser careca, né? O cara careca com barba assim, as meninas gostam, né? Mas naquela época era cabelão, era tudo cabelão. Fala, tá alguma coisa errada aqui? Só para você ligar o violão, tá desligado. Tá não, tá. Vou aumentar. Isso. Aí, tá? Essa que você cantou era do Brazilian Beatles. E depois você passou pelo Analfa. O Analfa já foi na década de 80. Essa banda Analfa era Analfa Beatles. Aí eles cortaram o Analfa Beatles, tiraram os Beatles e ficaram Analfa. E nessa época eu comecei a aprender a tocar coisas que na época eram mais novas, tipo Shot through the heart and you're to blame. You give love a bad name. Coisa assim, tipo, aquela época a galera gostava muito de gritar, né? Tipo. Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Whoa, whoa, love ain't no stranger. Isso é White Snake. White Snake pra mim era coisa nova. Hoje é coisa velha já, né, rapaz? Olha só como e é que você estava cantando aqui no início, nós estávamos aqui ainda antes do programa, você estava esquentando a voz e cantando Cat Stevens. Cat Stevens, Eu, na verdade, antes de entrar pro Terra Molhada, que foi a banda com a qual eu toquei mais tempo, eu fazia os intervalos lá do People e da outra casa onde eles tocavam. Eu pegava no início para dar uma esquentada, né, antes da banda tocar, e no intervalo eu tocava. Eu não estou ouvindo violão mesmo, não.
Tá saindo aí? Vamos lá, dá um tempo. Desligou. Não. Tá ligado. Ah, agora sim. Opa! Agora sim. Agora sim. Vou tocar um pedacinho, né, Edu? Well, I think it's fine building jumbo planes, or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want if you want, 'cause you won't get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Well, you roll on roads over fresh green grass for your lorry loads, pumping petrol gas, and you make them long and you make them tough. Yes, but they just go on, and it seems that you can't get off. Whoa, I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Maravilha, isso é uma letra que fala sobre crianças e... Onde é que as crianças vão brincar? Porque a gente faz estrada, a gente faz fábrica, a fumaça fica por aí, e as crianças do futuro vão brincar onde? Isso me lembra muito mais os próximo. Sioux Indians falavam, os índios falavam, essa terra onde nós estamos não é nossa. Nós a tomamos emprestadas de nossas crianças, nossos netos, nossos filhos. A gente só está fazendo uso dessa terra. E eu acho, sabe, Doctor, que a gente tem que começar a cuidar do planeta um pouco mais, né? Esse negócio de desenvolvimento sustentável, né? É um negócio muito sério. E eu vou te dizer, eu estou aprendendo muito com meus alunos, viu? Porque eu não prestava atenção muito nisso, não. Estou aprendendo muito com meus alunos. Eu acho que eu aprendo mais com meus alunos do que eu ensino. Pelas mensagens que eles passam. Exatamente. Eu acabei de ler um livro com uma das minhas alunas, que, em inglês, né, que é sobre sustainability, desenvolvimento sustentável. E o que está acontecendo no mundo, em questão de água, dos aquíferos, do gelo que está derretendo, que está aumentando o nível do mar, essa coisa toda, é uma loucura. Eu fico assim, bobo de ver, meu Deus, isso está acontecendo, e o que eu vou fazer com relação a isso? Você sabe que as ameaças são tão grandes que o nosso aquífero aqui, da América do Sul, que é um dos maiores do mundo, ele está ameaçado de infiltração dos cemitérios. Que loucura, né? Porque são tantos cemitérios nessa área do aquífero que a infiltração está ameaçando o aquífero. O Milor Fernandes, numa peça dele chamada O Homem do Princípio ao Fim, ele dizia: o homem é o câncer da Terra. É muito ruim a gente pensar que a gente é isso para esse planeta, né? A gente tem que tentar mudar alguma coisa. Eu não sei, tentar fazer alguma coisa com relação a isso. Cada um de nós, né? E falar para os nossos amigos, para os nossos alunos, né? Que isso é uma coisa séria, né?
Mas é interessante porque, às vezes, tanta coisa eu fiz, jogar coisa fora, entendeu? De desperdício, por absoluta ignorância, entendeu? E aí eu vejo, meu Deus, que ignorância minha, eu tenho que começar a separar esse lixo, eu tenho que começar a usar, assim, né, mais parcimônia, né? Ou racionalidade, papel, né? No exatamente, lixo, né? entendeu? Separar, por exemplo, pilha, né? Pilha. Você não pode jogar a pilha dentro do rapaz. próprio lixo de... E muito papel, orgânico. a gente pega aí, está escrevendo alguma coisinha assim, pega o papel, amassa, joga fora. Isso é árvore, né? Se a gente começar a pensar nisso tudo, e tanta coisa que a gente faz, né? Que eu procuro não fazer, eu procuro agora, pelo menos prestar atenção, né? Para o desperdício de água. Para desperdiçar. Desperdício de água. É uma coisa Como eu impressionante. desperdicei água? Nossa! Desperdicei muita água. A escova de dente lá, a torneira está lá aberta. Está desperdiçando. Você está lá, loucura. Essa música é sobre isso. Where do the children play? Onde é que as crianças brincam nessa história? Né? Elas vão acabar sem lugar para brincar. Né? Porque a gente está pegando a grama verde e estamos botando asfalto em cima da grama verde. É uma loucura isso. E nós aqui olhando para Petrópolis, né? Me impressiona muito quando eu desço aqui para essa região, até mesmo aqui agora em Cascatinha, eu fico impressionado que a cada dia aparece mais um prédio. A cada dia menos verde, mais prédio. Onde é que nós vamos parar com isso? E a infraestrutura do local não tem o esgoto, tudo jogando no rio. Mais carro, mais esgoto, mais impacto, né? No meio ambiente. De uma maneira irracional, sem calcular, sem nada. Né? Nós vamos pagar um preço muito alto, as novas gerações de Petrópolis vão pagar um preço muito alto. Pois é, o que a gente está fazendo, deixando para eles? Essa é a questão, né? O que eu estou deixando para os meus netos? O que nós estamos deixando para os nossos netos? E nós os amamos tanto. Mais próximo. E nós os amamos tanto, né? E estamos deixando que um monte de porcaria para eles. Né? A gente tem que começar a pensar nisso mesmo, seriamente. É isso, Doctor. Agora, eu te pergunto o seguinte, voltando aqui ao nosso tema, você, uma certa ocasião, me falou que o seu inglês é sem sotaque. Você tem um inglês muito bonito, uma pronúncia muito bonita. As pessoas falam que eu não tenho sotaque. Não só sotaque, por ser professor, mas porque é seu estilo mesmo. As pessoas falam que eu não tenho sotaque. Eu tenho professores falantes nativos. O que é o sotaque, né, no inglês, para você? Eu tenho lá no Hamlet, esse semestre eu não fiz, mas eu faço todo semestre, de 10 a meio-dia, na sexta-feira, eu reúno os professores para nós estudarmos fonologia, só os sons da língua. Né? Porque uma grande dificuldade que os alunos têm quando estudam aqui, e tem principalmente alunos que estudam assim, tendo exposição à língua escrita e à língua oral ao mesmo tempo, eles têm uma grande interferência da língua escrita na língua oral. Então, o que eu vou fazer agora? Né? Você pode falar o quê? What am I going to do now? E ele pensa nessas palavras todas, né? What am I going to do now? Ele entende, a gente explica para ele. Quando ele vai ver num filme, o cara fala, what am I gonna do now? E ele não entende. Ele conhece todas as palavras, mas não entende a frase. Ok? I gotta go. I have got to go. I have to go. I have got to go. I've got to go. I gotta go. I gotta go now. Isso me rendeu uma coisa interessante, porque eu hoje, eu tenho tido, durante os últimos 10 anos, alunos falantes nativos, americanos que moram no Brasil e têm que continuar estudando inglês, ou porque vão se preparar para o SAT, que é o Enem de lá, ou porque querem continuar falando inglês e não tem com quem falar. Então, eu pego esses alunos
os pais que falam inglês bem reconhecem que eu não tenho sotaque e eu acabo dando aula para eles. E acabo aprendendo um bocado com eles também. Como estou aprendendo hoje aqui nesse programa, eu já comecei a aprender. Eu falei, você é professor? Não, eu sou um aprendiz. Mais do que professor. Mas é interessante isso. A questão do sotaque que eu morava ali na rua Monsieur Bacelar, ali no número 551, e do lado, no número 561, morava Mrs. Mackenzie, que era uma senhora inglesa. Sim. Aí meu pai, professor, com, assim, parcos e apoucados recursos financeiros, mas ele investia, né? Então eu comecei a ter aula com ela. Eu tinha 2 aulas por semana, depois passei a ter 3 aulas por semana, e eu tinha uns 8, 9 anos, mais ou menos. Aí, naquela época de 62, 63, quem viveu 62, 63 sabe como é que estava o Brasil naquela época, que a gente cada um ia comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Eram 7 filhos. Meu pai e minha mãe éramos 7. Somos 7 ainda. Mas minha mãe tinha que ir no supermercado e comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar. Tinha o racionamento. Você pegou isso, lembra disso? Peguei. Meu pai, inclusive, comprava, estocava alimento em casa. Aí um ia lá, depois eu, que era mais velho, ia lá e comprava mais 1 quilo de cada coisa para trazer para casa, porque tinha racionamento, não sei o quê. Vida muito difícil. Aí eu tive que parar as aulas de inglês. Aí meu filho, você tem que parar a aula de inglês? Eu falei, tem que parar, fazer o quê? What am I gonna do? Aí a Mrs. Mackenzie, essa senhora, me chamou. Aí eu fui lá na casa dela, falei, pois é, Mrs. Mackenzie, acabou a brincadeira, agora não vou ter mais ter aula. Ela falou, não, você vai continuar tendo aula. Se você quiser, eu vou te dar até mais. Em vez de 3, te dou 4 aulas, te dou segunda, terça, quarta e quinta. Eu falei, mas por quê? Ela gostava de mim, cara. Sabe, uma coisa assim, a pessoa fazer por você, porque gosta de você. Eu adorava ela também, eu gostava de entrar. Você entrava, aquela casa, hoje em dia tem um comércio lá qualquer, não sei, negócio de imóveis, alguma coisa assim, número 561. Mas você entrava ali, parecia que você estava em numa casa inglesa mesmo. Eu não imaginava, o que eu imaginava que fosse uma casa inglesa, né? Naquele então, né? Com aquele gramophone, aquele que fazia assim, sabe? E ela andando com a bengalinha dela. Ela já era bastante idosa. Já era bastante idosa. Mas eu acho que ela gostava de conversar comigo, porque eu era um garoto que falava inglês, né? Então, eu errava muito, né? Eu dava muito tropeção, mas eu tinha muita vontade. Eu tinha aula de inglês e francês, eu parei francês, eu adorava o inglês. Aí naquela época a gente estudava latim, francês e inglês no ginásio. No ginásio. Tu lembras disto? Lembro sim. Latim. Aí veio o Jânio Quadros, isso é que eu fiquei indignado, né? O Jânio Quadros fez uma reforma da Lei de Diretrizes e Bases, e tirou o francês, que eu era excelente aluno em francês, e eu gostava muito do latim também. Latim. E saiu o latim, o francês ficou só o inglês. Eu fui estudar latim, eu não cheguei a ter latim no ginásio, eu tive latim no clássico, com o professor André Heidmann, meu amigo querido, grande professor. 3 anos de latim no clássico. Depois fui ter latim no curso de letras na faculdade. Depois, na faculdade de filosofia, eu fiz tive que fazer mais um semestre. E quanto mais eu estudava, mais eu via que eu não sabia nada, mas mas é apaixonante o estudo latim. É apaixonante. E quando o professor Rolling, grande professor Rolling, Rolling, fantástico, um dos melhores professores que eu já conheci, da Faculdade de Direito aqui em Petrópolis, e ele não brinca com latim, não. Ele não brinca, não. Nem com português, ele sabe. Então, aqueles conceitos que ele estudou em seminário, né? Aqueles conceitos, eu não sei se você se lembra dele falando, ele naquela época, ele tinha aquela postura, uma postura assim, né? Ele foi meu professor de pós-graduação. Justitia est constans et perpetua voluntas ius sum quique tribuendi,
Eu falei, entendi, rapaz, quase tudo. Aí quando você vai ver o que aquilo significa, é lindo o que significa, né? A vontade constante de dar a cada um o que lhe é devido. Pena que não acontece na realidade, nem sempre acontece, né? É só um sonho, né? Uma noite de verão. Ideal de projeção do ideal do direito e a harmonia na sociedade. Eu sei, essa beleza, se fosse assim. Direito do trabalho, hein, doutor? Direito do trabalho. O professor Roling, ele é um grande civilista e grande professor de direito civil e foi meu professor no pós-graduação aqui, que eu fiz de processo civil. Ele deu uma matéria, uma disciplina ligada ao direito civil com o processo civil. Foi muito interessante. Foi um dos melhores cursos de pós-graduação do Brasil, o que eu fiz aqui em processo civil, lá nos idos da década de 80. Muito bom. E vinha professores toda semana do Brasil inteiro aqui para dar aula, os melhores processualistas do Brasil. Um curso que foi orientado e dirigido pelo magistrado na época, que era nosso professor aqui também, o nosso magistrado, o Marcos Faber. Sim. Desembargador Conhecido. Marcos Faber. Foi um dos melhores cursos. Depois eles ampliaram, deram esse curso em Manaus, no Nordeste, no Sul. E tinha uns grandes processualistas do Brasil inteiro na época. Estudar é muito bom, né? Estudar é ótimo. Estudar é muito bom. O problema é que quanto mais você estuda, mais você tem a noção da tua ignorância. Eu estudo muito ainda, estudo muito. Furou uma notícia, né, essa semana, que eu fiquei assim bastante feliz, porque, por exemplo, se o Bolsonaro ganhar a eleição, o próximo ministro da Educação, a notícia vazada, né, seria o Olavo de Carvalho. Professor Olavo? Que está exilado nos Estados Unidos, né? Está exilado, tá lá, porque não deram nenhuma oportunidade para ele aqui, por ser um filósofo de direita. Então, a perspectiva... De direita! Há a perspectiva dele voltar e resgatar o ensino, porque há uma perseguição muito grande do ensino hoje público no Brasil. Se você vai fazer um mestrado, um doutorado, se não tiver um viés de esquerda, você não consegue fazer, eles não deixam você fazer. Há uma perseguição muito grande da esquerda sobre os intelectuais da direita. Então, as pessoas se autoexilam. Não há intelectuais da direita. Hein? Eu acho que eles pensam que não há intelectuais da direita, que só há intelectuais na esquerda. E o Olavo de Carvalho é uma sumidade, né? Olavo de Carvalho eu sou fã do professor Olavo de Carvalho e eu já vi entrevistas com ele, inclusive em inglês, e eu admiro muito uma pessoa que ele fala com sotaque, e aliás é uma coisa interessante, né, porque a maioria dos... Quando você diz fala com sotaque português, né? Sotaque, fala com sotaque do português brasileiro. So his English is a bit like this, do you understand? He talks with an accent, which is okay, no problem. I don't think this is a problem. I don't think this is a problem. Eu não acho que isso seja um problema. Ele fala assim mais ou menos dessa maneira. E ele tem uma articulação do pensamento em inglês interessante, com um pouquinho de influência da articulação do pensamento da língua portuguesa, mas ele é um cara brilhante, né? Uma das mentes mais brilhantes que há, eu acho. Se ele vier a ser o ministro da Educação, pode ter certeza que vai haver uma mudança radical na diretriz do ensino no Brasil, para melhor, sim. Porque nós estamos... É difícil, né? Nós estamos hoje completamente desarticulados, né, no ensino. Completamente. Eu procuro me manter, doutor, assim, não tendencioso, entende? Mas nós tivemos o candidato em questão aí do PT, né? Esse senhor Haddad, ele foi ministro da Educação durante 7 anos, né? E tem um post dele que revela que ele evidentemente não sabe a diferença entre caçar com 2 S e caçar com C cedilhado, né? E eu acho que para quem foi ministro da Educação como é que a gente pode definir educação hoje no Brasil?
Desculpa, eu já tô sendo tendencioso, me perdoe. Eu só acho Não, mas que, é uma realidade, você está colocando um retrato. eu não tenho partido, não tenho nada. Nem posso ter dentro da escola, não acho que deva ter. Claro. Eu tenho aqui pessoalmente, né? Mas a questão é que precisa muito de melhorar, né? Porque está um caos. Eu fui professor do Estado e do município. Eu fui professor de colégio do Estado, do colégio estadual, do colégio Dom Pedro, né? Na década de 70. Sim. Aquele colégio era muito bom. Muito bom. E olha, a gente ganhava bem, o pagamento era melhor do que do colégio particular, doutor. Era do Estado ou do município? Era do Estado, o Colégio Estadual Pedro II, o CENIP de hoje, CENIP. que ainda chamam de CENIP, né, que já não é mais CENIP, é Pedro II. E era um bom colégio. Os professores do Werneck eram os professores do estadual, entendeu? Não tinha diferença, não. Era um bom colégio. Hoje, O como colégio- é que você vê o nível dos alunos novos que chegam no teu curso? Olha, ali para inglês, eu não sei como é que está agora, eu já não dou aula em colégio particular, nem do município, nem do estado, há muitos anos. Agora, no curso de inglês é diferente, a gente não pode ter uma noção do que está o ensino em geral, entendeu? Porque Mas a percepção do aluno para o aprendizado do inglês? ali a gente tem uma situação em que o aluno está motivado. O aluno está ali porque quer, ou porque os pais querem, e a gente tem que ajudar não a motivar, porque a gente não motiva ninguém, mas pelo menos E ele dar um está boost. interessado no Ele tá idioma interessado, porque o objetivo dele também é ir embora, né? Muitas vezes é. Eu tenho alunos bilíngues, por exemplo, que estão aqui, mas estão fazendo o ensino médio aqui, que a gente chama de secundário, né? Mas vão voltar para os Estados Unidos e querem voltar para os Estados Unidos, querem estudar lá porque não vem muita uma perspectiva não muito alvissageira aqui no nosso país, né? Entendeu? Mas tem muita gente querendo sair do país, né? Essa aqui é a realidade. Engraçado, muita gente querendo sair. A evasão é muito muita grande. Gente saindo. E gente de talento. Nós estamos perdendo talentos. Amigo, o Marcelo Gleiser, que é um astrofísico que tem livros aqui e fala inglês também, ele dá aula lá nos Estados Unidos. Esse cara, esse senhor, ele é um cara boa pinta, atleta, mas um astrofísico. É realmente um motivo de orgulho para nós. Ninguém fala, você pergunta, ninguém sabe quem é o Marcelo Gleiser, entendeu? E ele é um cara muito fera lá. E tem pessoas que saem daqui. Egberto Gismonti saiu daqui, né? Eu acho interessante, Egberto Gismonti, que é um grande músico brasileiro. E outro dia me lembrei, eu estava falando do Ariano Suassuna, né? Ele estava dando uma entrevista tão engraçada, porque ele falaram que tinha uma banda, acho que Calypso, né? Que tinha um guitarrista. Banda que Calypso. E estava escrito, ele pegou o jornal e falou assim: o fulaninho, não sei se é Chambinha. Chambinha. É um músico genial. Ele falou, mas vem cá, se eu gastar o adjetivo genial para esse músico, o que eu vou usar com... Aí ele falou, sei lá, falou com Mozart, com sei lá quem. Aí é uma coisa interessante, né? Que você vê, falam que tanta gente... Os valores, como é que mudam, né? Que loucura, rapaz. E os caras, Ayrton Moreira, que até morreu há pouco tempo. Não, Ayrton Moreira não. Quem morreu foi aquele percussionista. Ah, meu Deus do céu, como é que é o nome dele? Enfim, esqueci o nome do cara. Um grande percussionista brasileiro. Teve que ir para lá para fazer sucesso lá. Ayrton Moreira teve que ir para lá. E tem vários. E Egberto Gismonti teve que ir para lá para os Estados Unidos. Né? E quem é bom tem que... porque não dá... Eu estava falando hoje do padre, né? O padre Lendel. Isso mesmo, O padre Lendel, ele era um gênio. Ele foi, inclusive, perseguido pela igreja. A igreja proibiu o padre Lendel de continuar fazendo as pesquisas dele. Ele foi um homem que, em 1904, descobriu o wireless. Pois é, você me falou, cara, olha, wireless em 1904.
E você não sabe da maior. Ele foi à Marinha do Brasil, a Marinha de Guerra, e ofereceu essa tecnologia do telégrafo sem fio para a Marinha. E a Marinha não deu a menor bola, achou que aquilo era uma bobagem. Quer dizer, ele tinha descoberto as telecomunicações sem fio. E era um avanço incrível. Pesquisas feitas por ele. Hoje ele é o patrono dos radioamadores no Brasil. Ele recebeu também, em Porto Alegre, ele é o patrono das telecomunicações lá de Porto Alegre. Ele hoje é uma pessoa muito reconhecida e venerada, mas quantos anos? Ele morreu lá na década de 40, então você vê quantos anos que levou o padre para ser reconhecido como cientista, né? Não deram o menor... A igreja proibiu, não, você não tem que se envolver com isso, você tem que botar para pastoral, quer dizer, e ele teve que largar tudo, ele foi proibido pela igreja na época de continuar fazendo essa pesquisa. Né? Eu acho que a igreja católica na época era muito rígida, né? Mas você vê que isso é um ranço que ainda tem até hoje. O que é que os nossos cientistas hoje têm de reconhecimento no país? No ramo mesmo da cultura, é muito difícil fazer cultura no Brasil, fazer televisão, fazer rádio. O reconhecimento é muito pequeno, é só um grupo mesmo de pessoas privilegiadas que tem esse reconhecimento. O trabalho artístico não é reconhecido no Brasil. Não. Você, para fazer sucesso, tem que ir lá para fora. Todos os se for bom mesmo. Se for talento, como tem no futebol, logo compram um passe. Né? Os grandes artistas nossos, os grandes talentos nossos, foram embora. Até na comunicação, na década de 80, 90, muitos comunicadores, gente de televisão, que foi embora para Miami. Porque aqui não tem, o espaço é curto, é pequeno. Agora, vamos voltar a tocar uma música para nós aí? O que você quer tocar? Um Pink Floyd, por exemplo? O Roger Waters teve aí fazendo bobagem? O Roger Waters tem... We don't need no education, né? Que nós não precisamos de educação, de educação formal, porque ele tinha trauma. Ele tinha trauma do... Isso é dele? Isso é dele. We don't need no education é dele, porque os professores eram muito rígidos e davam... usavam palmatória, aquela coisa toda, e olhavam para as compositions, né, para as redações, e falavam, isso daqui, ó, porcaria. Então ele era traumatizado. Ele é traumatizado, tem o problema do pai dele também, né, na guerra, o Fletcher, né, até aí ele fala do Fletcher Memorial, que o pai dele morreu na guerra, não sabia onde é que estava o pai, e essa coisa toda. Então ele ficou traumatizado com isso. Por isso que ele fala que todo mundo é nazista, é fascista? Eu acho que sim. E eu acho que ele foi muito infeliz porque ele não conhece a realidade do Brasil. Claro. Né? Então, mandar um recadinho para ele, em vez de fazer We don't need no education, falar We don't need no criticism. Nós não precisamos de crítica dos nossos políticos. Nós podemos criticá-los, nós mesmos. Claro. Não é? Não tem que ninguém lá de fora vir para cá dar pitaco. Aliás, ele pode falar do país dele. E nós estamos punindo aqueles políticos que foram maus políticos ao longo desses 15 anos. Exatamente. Talvez até dos últimos 30 anos. Né? Nós estamos fazendo agora um recall. Nós estamos fazendo um recall deles, tirando, expulsando esses maus políticos. E eu acho que tem gente boa e tem gente ruim, de todo lado, claro, de ambos os lados, daqui, dali. Agora tem um bocado de partido, né? Eu não entendo isso. Eu fico procurando entender, conversar com meus amigos. Como é que pode acontecer isso aqui, ter tanto partido aqui? Não é uma loucura isso? Nós estamos aqui praticamente encerrando o nosso programa, nós temos menos de um minuto. Menos de um minuto. E eu quero inicialmente te agradecer, né? Finalmente te agradecer pela tua presença. Vamos ver se a gente renova isso. Eu vou te deixar aí tocando alguma coisa aí para o nosso público aí, que é quem eu também agradeço, dizendo que esse programa vai ter reprise domingo, às 9 horas da manhã. It's not time to make a change, just relax. Take it easy, you're still young.
that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something's going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Continua.